Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo. No campo, a inteligência artificial está aliada à tecnologia, trazendo avanços em produtividade, redução de custos e sustentabilidade. E o produtor rural está de olho nas novidades. Dados da ABMAQ, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, apontam que as vendas de máquinas agrícolas esse ano devem ter um aumento de 8% em relação a 2024, com um faturamento de 66 bilhões de reais. Mesmo com o acréscimo, os dados estão longe do potencial de vendas do mercado. Em 2022, o setor bateu recorde ao faturar 97 bilhões de reais. Pensando no mercado, mas também em apresentar novidades que garantam produtividade, redução de custos e sustentabilidade, as máquinas estão cada vez mais tecnológicas. As IAs estão cada vez mais presentes, levando soluções para o produtor. Como a utilização de menos combustível, menos impacto no meio ambiente, utilização de menos defensivo químico, menos fertilizante no solo, tudo isso, além de reduzir custo e aumentar a rentabilidade, também gera um impacto positivo no meio ambiente. Essa máquina, além de piloto automático, tem transmissão e motorização inteligentes. O sistema automaticamente determina a melhor rotação e força que deve seguir. O trabalho fica mais rápido, o consumo de combustível é menor, o monitoramento pode ser feito à distância e o acesso ao sistema também. As telas mostram ainda os dados da plantadeira. Essa, uma das mais modernas no mercado, tem 18 linhas e pode abrir e fechar em menos de 2 minutos. Com a automação do chassi, através de sensores, o equipamento se adequa ao nível do solo. A semente cai sempre na mesma altura, assim como o adubo, que também cai na quantidade necessária de forma autônoma em cada linha. Já esse equipamento é um dos maiores do mercado. As barras abertas alcançam 42 metros, ideal para grandes áreas. A altura do vão desse pulverizador tem 1,65 m. A bitola, que é a distância entre uma roda e outra, pode ser customizável de 2,80 m até 3,40 m. Isso para facilitar e aumentar a produtividade no campo, mas tem muita tecnologia ali que a gente não vê. Aqui, cada bico tem um controle individual para aplicação pulsada com ajuste do tamanho da gota. A altura da barra também pode ser controlada. Uma estação meteorológica acoplada no teto da máquina garante dados precisos. O Alexandre é gerente de uma fazenda de 1.260 hectares em Araguari, no interior de Minas Gerais. Para ele, acompanhar a evolução das máquinas é fundamental. Eu acredito que hoje, atualmente na fase que a gente está, sem a tecnologia a gente não consegue alcançar as produtividades que a gente almeja. Então a tecnologia hoje é tudo, né? Para você ter uma distribuição de semente, uma boa aplicação, uma boa distribuição de adubo. Então assim, eu acredito que tecnologia hoje tem que ser em primeiro lugar. O Matheus produz soja, milho e café na região de Brotas, no interior de São Paulo. Na opinião dele, a tecnologia no campo é um caminho sem volta. O campo, acho que cada vez mais está buscando e se faz necessário buscar essas tecnologias, né? Para melhorar rendimentos, para melhorar produtividades, né? E é uma coisa que veio para ficar e melhorar. O Benedito Pimentel é empresário, criador de gado em Cosmorama, na região de Votuporanga, no interior paulista. Apesar de ainda não ter máquinas muito tecnológicas na propriedade, reconhece a importância dessa evolução. A tecnologia é interessante, né? Trabalha aí com o equipamento todo com tela touchscreen e aí tudo que você precisar, você bate ali o dedo e já faz a programação conforme você necessita de cada tipo de solo, né? Isso é muito bom, muito interessante. Pode ser que então num futuro próximo o senhor tenha algum tipo de máquina, algum tipo de equipamento que tenha esse tipo de tecnologia? Com certeza sim. O sul de Goiás é destaque na produção de pitaia e a fruta apresenta uma alternativa rentável para os pequenos produtores. Graças à procura nos supermercados, agricultores da região de Morrinhos estão investindo na cultura.
O Adelmo é professor no curso de agronomia do IFG de Morrinhos. Há 20 anos, ele deixou o Rio Grande do Sul para começar uma nova vida em Goiás. E por aqui, com todo o seu conhecimento, resolveu levar para a propriedade rural da sogra algumas ideias que ajudam o pequeno produtor a ganhar dinheiro com alternativas até então pouco conhecidas em solo goiano. A pitaia é uma cultura que ela é bem resistente a pragas, resistente a doenças, né? Ela não necessita de muitos tratos culturais. A produção de pitaia está em pleno crescimento no sul de Goiás. Cidades como Morrinhos e Caldas Novas se destacam no cultivo dessa fruta exótica, que além de nutritiva, tem se mostrado uma excelente fonte de renda para os produtores da região. A pitaia é uma cultura lucrativa, né, para a nossa região, por enquanto, né, lucrativa, porque o mercado ela é uma questão dinâmica, né? Então a gente ainda não tem assim, será que vai manter os preços? A que faixa os preços vão ficar? Mas hoje ainda é um projeto muito rentável a pitaia. O cultivo da pitaia exige cuidados específicos. A planta, que pertence à família dos cactos, se adapta bem ao clima quente do cerrado, mas demanda atenção com a irrigação, polinização e manejo adequado do solo para garantir boa produtividade. Na pitaia nós temos variedades autoférteis e variedades que precisam de serem polinizadas, tá? E a polinização, pela flor ser grande, né, será uma flor muito grande, os insetos, a maioria dos insetos polinizadores não dão conta de fazer essa polinização, tá? Pelo tamanho deles. Aí o que acontece? Há necessidade de você fazer a polinização manual, semelhante à polinização manual que é feita no maracujá. Com o avanço da produção em Goiás e o aumento da demanda no consumo da fruta, a pitaia pode se consolidar como um dos destaques da fruticultura goiana. E isso gera novas oportunidades para pequenos produtores. O produtor ele sabe produzir, consegue produzir, mas o gargalo dele é na hora de comercializar, vender a sua produção. A venda ela tem que acontecer produtor varejista, né? Onde você consegue agregar um maior valor para a sua fruta e o consumidor final pagar um menor valor. Quais são as variedades que você tem aqui de pitaia? Eu apresento para vocês essa daqui. Essa daqui é a roxa do Pará, tá? A roxa do Pará. Aí temos a rabilonga, essa daqui é a Costa Rica, né? Das polpas brancas, né? Então essa daqui é a casca amarela e a polpa é branca, ó. A polpa dela é branca. Essa daqui é a Golden de Israel e essa daqui é a Isis, tá? Ambas diferenciam no formato do fruto. Essa daqui, as variedades de polpa branca, casca vermelha, polpa branca, no estado de Goiás, na nossa região, né? O que acontece? Ela não tem uma boa aceitabilidade, tá? Inclusive, isso já está fazendo com que haja diferenciação de preço, tá? É questão de sabor, gosto, né? Muitas pessoas acabam dizendo que não gostam tanto da polpa branca e por isso a procura por ela nos mercados é menor. Uma associação de produtores administra a única fazenda de ostras de Pernambuco. A produção gera renda para as famílias e a criatividade na hora de preparar a iguaria agrada os consumidores. Começou o dia, é hora de dar início aos trabalhos. São 32 famílias beneficiadas com a Associação de Ostreicultores. Severino André é o idealizador do projeto. Quando você sentiu a necessidade de criar uma associação? Eu comentava com muitos companheiros, vamos fazer uma associação. E quando eu estava na praia, o freguês dizia, rapaz, em Santa Catarina o potencial da ostra lá é muito grande, e você com o litoral desse aqui grande, e você não produz, você não faz nada. Luciana Bernardo, agente de desenvolvimento, fala sobre os benefícios que a associação trouxe ao meio ambiente. Precisavam entender melhor a questão de sanidade do produto, a questão da unidade de como trabalhar melhor, como repovoar o manguezal, que o manguezal estava já com dificuldade de não ter. E
Com a implantação da associação, tudo foi, melhorando, A espécie cultivada é a ostra preta. Uma ostra com maior aceitação no comércio e com um desenvolvimento muito grande, um potencial muito grande para o crescimento dela aqui no nosso canal. Cada associado tem seu espaço. Os veteranos na prática têm cerca de 50 bandejas. Já os que chegaram recentemente possuem 25. São 2 hectares que comportam aproximadamente 1.250 bandejas, com dimensões de 2 por 1. A melhor temporada para iniciar um cultivo é no mês de inverno, por conta da salinidade, a ostra ela tem um crescimento muito grande. Pelas algumas experiências que eu fiz, no inverno ela cresce em média entre 2,5 a 3 centímetros por mês. Uma única casca pode comportar mais de 6 sementes. As sementes são trazidas para a fazenda e ficam aqui na bandeja de madeira ou PVC cerca de 2 meses, podendo chegar a tamanhos surpreendentes. Quem não dispensa um banho de mar também não resiste a uma porção de ostras cultivadas na hora. Elas são retiradas da fazenda de ostras em Itapissuma e são comercializadas aqui em Igaraçu. Ao findar do mês, o sustento é garantido. É garantido no fardamento, é garantido de chegar e dizer assim, isso aí é um material de qualidade, que a gente está recebendo muito elogio na praia. E quando se trata de ostra, não tem meio termo. Ou você é apaixonado ou não consome. E para inovar nas vendas, um novo formato foi proposto para os clientes. A ostra gourmet, que consiste em uma combinação curiosa: maçarico, queijo parmesão faixa azul e geleia de pimenta. E o resultado dessa combinação é uma experiência gastronômica única. Espetacular, espetacular. Toda ostra que é cultivada aqui em Itapissuma é espetacular. O rigoroso processo de limpeza e alimentação garante a saúde das ostras aqui na fazenda. José nos explica como identificar se a ostra está no ponto de ser consumida. O líquido no interior do molusco precisa estar transparente. O vendedor ele tem por obrigação conhecer e entender do produto que se está vendendo. O resultado de um trabalho feito com empenho consegue ultrapassar fronteiras. A associação está estudando a possibilidade de exportação das ostras para serem comercializadas nos Estados Unidos. Um marco como este só consegue ser traduzido através de um sentimento. Eu faço com amor, eu gosto de ir para o mangue, eu fico cantando no mangue, porque eu gosto do que eu faço. Se o professor se sente bem dentro da aula dos alunos, o osteiro se sente bem vendendo a ostra dele. Esse é o amor que a gente tem pela cidade de Itapissuma, pelos ostreiros, e todo mundo da área da ostra. A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé registrou recorde de faturamento em 2024. A Cochupé alcançou 10 bilhões e 700 milhões de reais, um crescimento de 67% em relação a 2023. E quem chega para falar mais sobre os resultados e também sobre o que deve acontecer neste ano é Oswaldo Baquião Filho, que é vice-presidente da Cochupé. Bom dia, Oswaldo. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia a todos que nos assistem. Vamos lá, vamos conversar um pouco de cooperativismo, de café. Afinal, em volta de uma prosa com café tem sempre assunto bom, né? Sempre é prosa boa, né? Oswaldo, conta pra gente, muito trabalho para chegar num resultado realmente histórico, né? Realmente foram muitos desafios vencidos e com um resultado realmente muito, muito positivo. Sim, foi um ano desafiador, um ano completamente fora do nosso histórico, fora da curva, eu diria que de preços internacionais de café. A gente começa um ano de 2024 com café aqui pro produtor nosso cooperado, na casa de R$1.000, um pouco menos de R$1.000. E a gente chega no dezembro de 2024 com café valendo quase R$2.500. Um mercado invertido desde lá de 2021, quando a gente teve a geada,
que significa que os preços futuros estão sempre abaixo dos preços físicos, né? Então, existe uma expectativa do mercado para que esse café comece a reduzir o preço, mas, ao contrário disso, durante todo o ano o preço subiu, os nossos produtores tiveram o juízo de participar do mercado no momento correto e, graças a Deus, a gente termina um ano com o nosso cooperado um pouco mais capitalizado, entregando uma rentabilidade melhor para o seu negócio enquanto produtor e principalmente entregando qualidade de vida para as nossas famílias. Pois é, você tocou num ponto assim, essencial, que é essa questão de qualidade de vida para as famílias, para quem está lá no campo, né, na lida diária e por estar em cooperativa, né? Isso fortalece muito, inclusive, o pequeno produtor, né? Sem dúvida. Nós somos uma cooperativa que hoje tem mais de 20 mil cooperados, mas 97% desses cooperados são pequenos produtores. Então, é uma mão de obra muito familiar, um jeito de tocar o negócio, porque a família está muito envolvida e, sem dúvida nenhuma, que é uma questão de propósito, até do ponto de vista do cooperativismo, da cooperativa ser esse agente de transformação social e esse agente que consegue entregar qualidade nas comunidades onde ela está presente. Então, isso para nós está na nossa essência, está no nosso propósito de empresa, está no nosso propósito de cooperativa, mas isso muda a vida de muitas pessoas e muitas comunidades. Até porque eu acho que muita gente nem imagina, viu, Oswaldo, sobre o perfil do cooperado, né? No caso da Cochupé, a agricultura familiar tem um grande peso, né? Sem dúvida. Assim, eu acredito que para gerar valor de verdade, a gente precisa envolver todos que estão na cadeia como um todo. Então, o pequeno produtor, o familiar, o médio, o grande, todo mundo é importante, é muito importante. É preciso que todos tenham uma participação no lucro importante, que isso é o que gera valor para a atividade como um todo e gera valor para o nosso país. Então, o cooperativismo ele tem essa capacidade de juntar os produtores de diferentes tamanhos e dando oportunidade a todos, de acordo com a sua participação, de acordo com a fidelidade que ele tem na cooperativa, e isso leva retorno financeiro para a sua atividade. Com certeza. Agora vamos falar dos mercados, né, interno e externo. Como é que foi esse resultado em relação à cooperativa? A gente fosse fazer um balanço aí em relação ao ano passado. Quanto dos grãos ficaram aqui no Brasil e quanto foram exportados? Eu pergunto porque é o seguinte, né? Às vezes acompanhando as feiras internacionais, a gente vê mesmo o pequeno produtor conseguindo exportar através de uma cooperativa. É isso. Bom, historicamente a cooperativa tem uma exportação muito forte. Hoje a gente exporta para mais de 50 países. Já há alguns anos a gente faz isso. E na nossa média dos últimos anos, aproximadamente 80% do café que a gente embarca para o mercado internacional. E assim, como a gente teve um recebimento muito bom, não foi o recorde de recebimento, porque afinal de contas a gente tem tido problemas na produção, mas nós recebemos aqui 6 milhões e 200 mil sacas de café, de cooperados e um pouco de terceiro, e 80% desse café foi exportado para esses mais de 50 países. Então, isso gera valor, muito valor, para o nosso negócio, nosso negócio café. Né? Com certeza. Agora, como é que o setor acompanha, né, os impactos climáticos? Como é que foi isso no ano passado? Como é que está agora? E também gostaria que você contasse para a gente, Oswaldo, a questão de acompanhamento técnico, né? Que tipo de orientação também os produtores recebem? Hoje a Cochupé tem um departamento técnico com mais de 150 agrônomos que estão presentes nos mais de 300 municípios onde a gente atua. São 49 unidades de atendimento ao cooperado. Fisicamente, a cooperativa tem 49 unidades de atendimento, das mais diversos tamanhos possíveis. A gente tem unidades como o meu município, Nova Resende, que tem 2.460 cooperados.
município de 17 mil habitantes, e assim como a gente tem unidades pequenas, que ainda a gente chegou há mais pouco tempo e está, vamos dizer, conquistando a confiança dos produtores daquela região. Mas o que a gente procura é dar essa assistência técnica, orientando e instruindo o cooperado a usar a tecnologia como ponto de partida para aumentar a produtividade. A gente atua dando acesso a esse cooperado a crédito para que ele possa comprar o insumo dele no melhor preço possível, no momento correto, para que ele, usando esse insumo no momento certo e da maneira correta, ele também consiga aumentar a produtividade, porque afinal de contas é a produtividade que paga a conta. Assim como a gente tem uma empresa aqui de cafés especiais, que se chama SMC, que é uma empresa que a gente criou para dar oportunidade aos nossos cooperados de participar desse mundo de café especial. A gente tem um programa que se chama Especialíssimo, que é a identificação desses cafés especiais, e também a gente treinou todo o nosso departamento técnico para ajudar os nossos mais de 20 mil cooperados a conseguirem produzir esse café especial. Esse Especialíssimo a gente criou em 2016. Naquele momento a gente conseguiu receber 6.700 sacos de café especial. Nesse último ano já foram 200 mil sacas que passaram pela SMC. Só dentro do programa Especialíssimos foram mais de 1.400 cooperados que conseguiram entregar cafés especiais para a SMC, mais de 2 mil lotes identificados. E isso gera valor, porque afinal de contas o produtor recebe a mais por essa qualidade melhor que ele consegue produzir. Oswaldo, acho bacana a gente destacar aqui também, porque obviamente muita gente da área do agronegócio acompanha o Record News Rural, mas o brasileiro, de forma geral, também. E muitas vezes, quem não está no agro não tem ideia do compromisso ambiental do setor. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente desse protocolo Gerações, que foca justamente no meio ambiente, na sustentabilidade do processo produtivo e como que isso impactou também para o resultado de 2024. Boa, muito boa a tua colocação, porque afinal de contas somos todos consumidores, né? Então, é bacana a gente poder falar para o consumidor dessa responsabilidade social, ambiental, que essa sigla é ESG, que está sendo bastante difundida mundo afora. E na cafeicultura a gente tem isso com tanta naturalidade que às vezes a gente esquece que é preciso criar evidências das boas práticas que a gente tem. Que a gente procurou fazer através do protocolo Gerações, mostrar para o cooperado quais são essas evidências que eles precisam criar e conseguir evidenciar todas essas boas práticas. Então, a gente hoje consegue mostrar para o produtor todos os pontos para que ele consiga dar essa rastreabilidade no café dele e já preparando também para a gente estar adequado a essas exigências que principalmente a União Europeia deve impor, né? A gente teve essa lei que era para ter entrado em 2025, ficou para 2026, a URDR, mas provavelmente ela chega em 2026 e a cafeicultura brasileira, os nossos cooperados estão muito preparados para atender sem maiores dificuldades, principalmente no quesito ambiental, porque afinal de contas a gente vive da terra, a gente precisa cuidar dessa terra para a gente ter a rentabilidade que a gente busca, mas principalmente para deixar no futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, uma propriedade, uma terra com a capacidade de rentabilidade cada vez maior. Pois é, cuidar do meio ambiente, né, é um ganha-ganha. Todo mundo tem saldo positivo e, inclusive, para a abertura de novos mercados. A gente sabe que o mundo demanda cada vez mais do café brasileiro, mas, obviamente, também é um protocolo ali, um carimbo de qualidade, né, que pode sustentar e abrir novos mercados também. Nós não podemos temer o que o mundo quer, porque, afinal de contas, nós todos somos consumidores e, cada vez mais, todos nós queremos ter um consumo mais consciente do que está na nossa mesa, do que está no nosso dia a dia. Então, enquanto consumidores e produtores, a gente tem que ter essa responsabilidade de entregar para as famílias de lá o fruto do trabalho das nossas famílias de cá.
E isso tudo numa relação, como você disse muito bem, do ganha-ganha, isso tudo dentro de um modelo de negócio que todo mundo ganha, que o consumidor consome um produto de cada vez maior qualidade, de cada vez mais responsabilidade da nossa parte, da produção, e mais principalmente, né, a gente mostrar para o mundo que esse agronegócio brasileiro, que o agronegócio café brasileiro é comprometido com as futuras gerações, com a rentabilidade dessas futuras gerações e que isso tudo gere qualidade de vida em todo mundo. Osvaldo, vamos falar agora de 2025? Quais são os desafios, as metas, o que a gente pode esperar daqui para frente, hein? Olha, o maior desafio que a gente tem enfrentado no agro e na cafeicultura arábica, que é a nossa variedade que a gente produz aqui, né, a espécie arábica, o maior desafio tem sido o clima. O clima tem sido um grande desafio. A gente vem vivendo desde 2019, 2020, convivido com problemas de temperaturas muito altas, principalmente as mínimas, muito acima da média que a gente tinha de registro. Para o arábica isso é muito ruim, mas ao mesmo tempo que tem as mínimas muito acima da média, a gente também tem tido amplitude térmica muito alta. Então, às vezes amanhece um friozinho aí de 16 graus, 15 graus, e no meio do dia isso dá 35, 37 graus, e para o café arábica, a gente sabe que quando a temperatura passa dos 32 graus, a planta ela para de metabolizar, ela para de produzir fotossíntese e ela pode demorar até uma semana para ela retomar se as condições climáticas voltarem. Isso atrapalha, isso tem atrapalhado muito a produtividade, isso tem atrapalhado a renda do benefício, quando a gente vai fazer o benefício dos nossos cerejos. E é o maior desafio. E no meio disso a gente teve em 2021 geadas que atingiu aí 17% da área dos nossos cooperados. Isso desde 94 não acontecia. Então, para essas famílias que tiveram esse problema com a geada, o problema agravou muito e a gente está se recompondo do ponto de vista de geada, mas com dificuldade de retomar a produtividade por conta da amplitude térmica, por conta principalmente das altas temperaturas. Então, a distribuição de chuva nem sempre é regular, mas isso é bastante normal dentro da agricultura, tem ano que chove melhor, tem desde sempre que é assim. Então, a gente precisa de se blindar disso participando de mercado, porque o mercado tem enxergado isso, acho que é talvez a melhor resposta dos preços, que aconteceu com o preço, e o que o nosso produtor precisa para se blindar disso e do outro problema, que é as altas taxas de juros que a gente está enfrentando no nosso país, é usar esse café com esses bons níveis de preço que ele está vivendo. É o preço recorde, é importante a gente dizer isso, que a gente está vendo de preço recorde na cafeicultura mundial, e o nosso produtor colhe café, mais ou menos, colhendo mais ou colhendo menos, nós colhemos café. Então, com o nosso café, a gente tem condição de pagar as nossas contas e entregar essa rentabilidade que a gente tanto precisa para dar qualidade de vida para as nossas famílias. Então, a gente incentiva muito o nosso cooperado a participar do mercado nesses bons momentos, para evitar juros, para garantir uma renda mínima e para garantir que ele vai estar firme aqui na produção dele pelos próximos anos. Exato, até porque essa questão do clima é um desafio para a gente aqui no Brasil, mas mundo afora. Na questão do café, Vietnã é um exemplo. Osvaldo, muito obrigada pela análise. Estamos sempre aqui de portas abertas para você, para Cochupé. Um bom dia e até a próxima. Olha, a Cochupé que agradece, muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo trabalho que a Record News vem fazendo. Nós da roça, todo mundo gosta de assistir os programas que falam das nossas atividades diárias, e o Record News Rural está no nosso cotidiano, dos nossos cooperados. Então a gente fica muito feliz de poder falar não só com o produtor rural, mas também com o consumidor que está nos grandes centros, para que ele entenda o que a gente está buscando fazer
aqui do lado de cá, nas nossas propriedades, para entregar para eles a melhor qualidade de vida possível e o melhor produto possível. Obrigado a todos aí, um bom dia. Obrigada pela audiência, fiquei feliz demais de saber isso. A gente faz esse programa com muito carinho para todos vocês. Um bom dia, viu? E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada demais pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!